de Singapura, o pastor, que também é do Global Kingdom, Francis Chan, o Edmund Chan, ele, numa conversa comigo e com a minha equipe pastoral, lá em Campos do Jordão, ele me passou uma outra perspectiva. Olha só, a sua vida é Jesus. E tem um determinado momento da sua vida, pode ir passando, Leila, que você está ali no seu momento de adoração. É só Deus, a sua vida, que é Cristo, está 100% focada em Deus. Pode passar. Mas, querido, na hora em que você estiver se relacionando sexualmente com a sua esposa, você está 100% ali com o seu cônjuge. Na hora em que você estiver resolvendo uma rusguinha e uma discussão e colocando os pontos nos is, é você e seu cônjuge. A sua vida é Cristo com o seu cônjuge. Pode passar. Seus filhos. Na hora em que você está brincando, jogando bola com eles, brincando, montando um Lego, a sua vida é Cristo, a prioridade 100%, não é ministério, não é esposa, é você e os seus filhos. Pode passar? O seu trabalho. Tem gente que coloca o trabalho lá embaixo da pirâmide, o trabalho passa a ser um peso, um fardo. Ok, mas se você perde trabalho, como é que você vai sustentar a sua casa? Como é que você vai honrar a sua esposa e os seus filhos? Quando você estiver no seu trabalho, e você que é pastor, no seu ministério pastoral, é 100% aquilo. Ministério é paixão e transpiração. Eugene Peterson disse que 10% é inspiração e 90% transpiração. E olha quem disse, hein? Pode passar? E o ministério? Então, note bem, a minha vida é Jesus. É 24 horas por dia, 7 dias por semana é Jesus. Não é uma questão de aula de escola bíblica dominical. Não é uma questão de material, de apostila. Estas coisas podem ajudar a gente, mas a essência é Jesus. Até porque, quando nós pensamos nos nossos irmãos ao redor do mundo, gente, lá no Sri Lanka, lá na Índia, lá na China, as pessoas não têm material. Se eles não focarem 100% em Jesus, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e dizer em todo momento, Jesus, toma a minha vida, como é que vai acontecer o processo de crescimento? Então, eu penso que esse paradigma precisa ser ajustado no nosso coração. Não tem nada de pirâmide, tem Jesus no centro. Ele é o alfa e o ômega, ele é o começo, ele é o fim. Colossenses capítulo 1, verso 16, diz que é por ele, para ele, são todas as coisas. Então, o real discipulado, a real mentoria, começa em Jesus, passa por Jesus e termina em Jesus. Durante esse processo, eu posso usar uma sala de aula, eu posso usar um material didático, mas isso não é o alvo, isso não é o fim, porque senão eu posso ganhar um diploma e não ter a vida transformada. Quantas pessoas, gente, leem a Bíblia inteira, mas é um péssimo pai? Quantas pessoas fazem um ciclo tradicional de escola bíblica, seja Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, geralmente os currículos, em 5 anos você estuda a Bíblia inteira. Tem gente que tem 20 anos, então estudou 5 vezes, mas continua sendo um pai ruim, uma mãe ruim, dentro da igreja. Continua achando que está salvo, sentado e satisfeito. Pode passar, Leila. Onde acontece esse processo mais forte de discipulado? Você está na comunidade, a comunidade são os que você quer ganhar para Jesus, é o ciclo maior. São todos aqueles que podem ser alcançados pela sua igreja de bairro, sua igreja de região. Depois você tem a multidão, que são todos aqueles que congregam, que necessariamente não são convertidos, mas participam. Vem um evento de Natal, um evento de Páscoa, e você não tem como alcançar tão efetivamente. Mas depois você tem a congregação, são os que de fato foram batizados. Esses você pode trazer para a comunhão. Mas você quer o quarto, que é os comprometidos. Ali começa a acontecer de fato o discipulado. A nossa comunidade lá em São José dos Campos tem batizados, membros, mais de 5.000 pessoas. Mas se você me perguntar assim, Carlito, todos são de fato discípulos?
Não. Eu lembro uma vez que o pastor Fausto Aguiar Vasconcelos, meu amigo de longa data, que está ali, uma vez eu fiz a pergunta, não sei se ele se lembra, pastor Fausto, quantos membros tem a Primeira Igreja Batista do Rio? Ele falou, depende, vou te responder com 4 R's. Aí ele me disse o seguinte, olha, Carlito, no real, tem tanto. Mas aí depois tem no ralo e no rolo. Então, no ministério de todos nós, você tem o rol, o ralo, o rolo e tem o real, né? Mas o real, exatamente, são os que entenderam o que é vida na vida, o que é discipulado. Eu não tenho que dizer qual exatamente é o número da sua igreja, mas se você fizer esta avaliação, você vai chegar. E essas pessoas são aqueles que, de fato, estão crescendo. Pode colocar aí, Leila. E uma maneira que você precisa perceber isso é que as pessoas que estão se convertendo estão progredindo, estão crescendo. Lá nós temos o que nós chamamos circuito vida. Primeira coisa é conhecer a Cristo, depois ele tem que se integrar à família, depois crescer no corpo e levar os outros. Se o indivíduo não fizer este circuito, mostra que ele ainda não entendeu. O camarada se converteu, mas só frequenta o culto. Ele ainda não está num processo saudável de crescimento e multiplicação. Ele conhece a Cristo, ele se integra à família, ele cresce no corpo, ele leva os outros. Dentro desse circuito completo, aqueles que forem fazer depois, se interessarem mais por esse assunto de discipulado, aí eu vou falar o que acontece dentro de cada um desses 4 passos. Pode passar. E aí completa o circuito vida. Agora, dentro de uma perspectiva de crescimento, a nossa igreja hoje usa a metáfora das estações, o nosso processo de pequenos grupos. Esta visão eu aprendi com meu colega, pastor Paulo Mazzoni, também é do Global Kingdom, capítulo Brasil também. Gente, isso é uma maravilha. O Global Kingdom você aprende muito. Ter colegas e aprender com eles, dar e receber, isso tanto a nível mundial quanto a nível de Brasil. A gente podia ter um capítulo das igrejas brasileiras aqui na América do Norte, né, pastor? Opa, tem um fórum aqui, beleza. Isso aqui já faz parte disso aí. Aí eu peguei a ideia do pastor Paulo Mazzoni, que Deus deu para ele. Como eu disse, só os tolos não aprendem com os bem-sucedidos, hein? Se você copiar uma vez só, é cópia. Mas se você pegar de vários, aí já vira pesquisa, criatividade, tá bom? Então, fica à vontade. Aí dentro do nosso contexto, eu peguei então, e hoje a nossa igreja tem uma rede de 240 pequenos grupos. Mas eu já implantei pequenos grupos na igreja há quase 10 anos. Eu estou em São José há 14 anos. E chegamos à conclusão de que a maior dificuldade era a multiplicação. Crescer e se multiplicar. Depois que implantamos, há 2 anos, o ciclo das estações, esse problema já está resolvido. Porque é um processo natural. E quando você usa uma metáfora viva, é muito bom. Aqui nos Estados Unidos, então, que vocês têm as 4 estações bem definidas, é ainda melhor de transmitir isso para a igreja do que lá no Brasil. Porque os nossos ciclos de estações, São Paulo ainda é um pouquinho melhor, mas Norte e Nordeste só tem 2. Ou chove ou não chove, né? E calor 100% o ano inteiro, né? Mas aqui não. Cultivo, cuidado, crescimento e colheita. E passa aí, Leila. No cultivo, nós colocamos o evangelismo. O cultivo é o evangelismo. É a primeira estação, como temos verão, outono, inverno e primavera, também, como igreja, nós também temos um ciclo e passamos as estações. E na primeira estação é o cultivo. É a hora de você investir em trazer os seus amigos para o seu pequeno grupo. Ali você vai cuidar
dentro das estações, vai levar a crescer e vai celebrar a multiplicação. Mas o primeiro é o cultivo, é o evangelismo. Trazer gente nova, é preencher a cadeira vazia. Senão fica aquele lugar, gente, muito bom para comunhão, mas que com o tempo vai definhando. Ele não multiplica, ele não cresce. A próxima estação é o cuidado. Depois que eu trouxe pessoas do meu hall de amizade para a igreja, para o meu pequeno grupo, eu vou cuidar de servi-los. Muitos deles têm traumas, muitos deles têm medos, muitos deles têm vários problemas de coração, de emoção, de mente. Eu estou ali para servi-los. Quem são? Peguei um pequeno grupo, Deus me deu os meus amigos, e eu vou, então, agora servi-los. Serão 3 meses de serviço. Servir estas pessoas e ajudá-los também a encontrar o seu shape, a sua forma, para que eles possam servir. Depois, mais 3 meses, é o crescimento. Aí eu tenho aqui o discipulado. Cultivo, cuidado, crescimento. Eu ganhei, eu servi, agora vou levá-los a crescerem. Depois, então, temos a colheita, que é a festa, a adoração, agradecer a Deus pela colheita. E aqui dá bem na época do Thanksgiving, esta estação. Vai fazer isso aí dentro de uma perspectiva de celebrar a Deus os frutos. E aqui você já vai comissionar aquele vice-líder ou líder aprendiz que você mentoreou durante o ano, e ele vai ser comissionado e vai levar agora não a divisão do pequeno grupo, mas a multiplicação. E eles então vão poder gerar outro pequeno grupo. E você vai entrar novamente na estação do cultivo, do evangelismo, e vai fazer o ciclo novamente. Aí você vai me perguntar, pastor, mas eu percebi, cultivo, cuidado, crescimento e colheita, tudo com C. Tudo que você puder fazer isso ajuda as pessoas a fixarem mais. Cultivo, repita comigo, cultivo, cuidado, crescimento e colheita. Tá? Cultivo, cuidado, crescimento e colheita. Evangelismo, ministério, discipulado e adoração. Aí você me pergunta, mas pastor, eu conheço, falta um propósito, a comunhão. A comunhão não precisa, o cara pisou no pequeno grupo no primeiro dia, ele já tem um ambiente acolhedor, ele já começa a ter comunhão. É o único propósito que você não precisa intencionalmente gerar durante 3 meses, porque é natural, é natural. Primeiro que nós somos relacionamentos. Precisamos uns dos outros, temos relacionamento. Há um ano atrás eu conheci o pastor Darley. Cheguei lá na igreja dele e conheci a família, a esposa, a igreja, o ministério, as lutas. Eu já passei a ter comunhão com ele. É o estilo de vida, estar perto, de vida na vida e mutualidade, a comunhão já acontece. Agora, para acontecer evangelismo, discipulado, aí você já precisa de algo mais intencional. Todos os dias, no templo e nas casas. Atos 5:42. Nós aprendemos que a igreja, ela precisa desta intencionalidade. Você precisa da grande celebração? Precisa, mas você precisa também do seu pequeno grupo, porque está aí. Então não é invenção de Bill Hybels, de Rick Warren, de Dave Young Shu, de Roberto Lai. Não, está aí. A igreja apostólica primitiva vivia com essas asas, no templo e nas casas. Vamos todos juntos? Atos 5:42. Todos os dias, no templo e nas casas, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Essa é a missão. A igreja tem que fazer isso na grande celebração e tem que fazer isso no pequeno grupo. Atos 20:20 também, repita aí comigo. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Então a pregação ela acontece de casa em casa, acontece num ambiente público como esse. Agora, você pode me perguntar, pastor, qual é o mais importante? Os dois são importantes. Olha, eu, quando comecei o ministério, eu pastoreava em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Eu e Leila íamos para lá, sucedi o pastor Ebenezer e assumi uma igreja de 60 membros. Depois nós fomos para o Rio Grande do Sul, passei 4 anos lá. Falso me visitou lá uma vez, uma igreja de 200 membros. Cheguei em São José, tinha 500.
Deus tem dado um crescimento maravilhoso. Agora, eu quero dizer uma coisa. Se eu tivesse hoje uma igreja de 50 membros, eu iria trabalhar da mesma maneira. 5 propósitos de Deus para gerar saúde e 5 pessoas para cuidar de 10 pessoas, e eu iria cuidar destes 5. Por quê? Uma vez eu estava tomando um café com um pastor presbiteriano amigo meu, ele me disse assim, Carlito, você parece mais um prefeito que um pastor, porque é tanta coisa para resolver e você não dá conta. Eu falei assim, quantos membros tem a sua igreja? Ele falou assim, 300. Eu falei assim, você dá conta? Ele disse, sim, eu dou. Eu falei, não dá. Você pode dar conta de fazer uma reunião, de pregar. Agora, cuidar de 300 pessoas, você não dá conta. Nós conseguimos cuidar de um pequeno grupo, de 13 a 15 pessoas. E olhe lá, e olhe lá. Então, se a sua igreja tem 50 membros e você só tem o culto, você precisa de 5 pequenos grupos, pelo menos. E você, pastor, vai focar em cuidar destes 5. Esse é o modelo bíblico de Jesus. E você vai falar a todos os 50? Vai. Você vai pregar para eles, vai inspirar eles, vai motivá-los, vai exortá-los, mas o cuidado vai ser feito na rede de pequenos rebanhos, nos pequenos grupos. E se você vai chamar célula, pequeno grupo, grupo de comunhão, grupo familiar, isso é uma decisão sua. É a questão da sua realidade local, do seu contexto. Mas está aqui que é assim. Grande grupo. Celebração e ministérios. É importante. O grande grupo mostra a grandeza de Deus. O grande grupo mostra a grandeza de Deus. Grandes celebrações comunitárias com louvor, aproxima e apresenta as pessoas, impacta a comunidade, reúne as tribos e faixas etárias, realiza movimento social, capacitação, eventos pontes, pregação pública da cidade, envia missionários, sustenta,